Então, bom dia a todos. Dando retorno, né, na sessão de palestras, eu convido agora o professor Ney Pereira Júnior, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ministrar a palestra Biorefinaria Lignocelulósica, Avanços e Desafios. O professor Ney, ele é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2017, possui PhD em Biotecnologia na Universidade de Vitória, em Manchester, na Grã-Bretanha, mestre em Tecnologia de Processos Bioquímicos na Escola de Química da UFRJ e coordena trabalhos de pesquisa acadêmica e tecnológica nos laboratórios de desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos do Núcleo de Biocombustíveis da Escola de Química da UFRJ, em temáticas variadas, explorando o conceito de biorefinaria. Professor Neis, você tem 40 minutos para ministrar sua palestra e depois a gente vai dar início a perguntas da plateia. Fica à vontade, professor. Estão me ouvindo bem? Alô? Oi, a gente está escutando. Qualquer coisa, eu aviso. Tá. Inicialmente, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. É uma satisfação participar de eventos, né, numa região para a qual nós temos vocação natural, né, de desenvolver processos voltados para a área de biotecnologia. Lamentavelmente, não pude estar presente ao evento, né, que eu lamento profundamente, porque também seria uma oportunidade de estar nesse estado maravilhoso, rever amigos, saborear as comidas maravilhosas do estado do Pará, né? Então, muito obrigado pelo convite. O tema da minha conversa com vocês, da minha palestra, é sobre biorefinaria. Todos aqueles que trabalham com processos enzimáticos, processos fermentativos, em maior ou menor extensão, né, estão dentro desse contexto que nós denominamos de biorefinaria. Também um tema para o qual o nosso país tem vocação natural. Eu tenho muita informação para passar, não tenho a pretensão de, em 40 minutos, né, passar todas as informações desse tema extenso, que é a biorefinaria, mas pretendo deixar alguns conceitos para as reflexões de vocês. Todos veem os meus slides? Sim. Sim. Bom, eu vou pedir também desculpas a vocês, porque tenho estado assim, muito atarefado, então a maioria dos meus slides, né, está em inglês, mas o que seguramente não vai impedir a compreensão daqueles que estão presentes aí, né, nesse momento, nessa sala. Bom, como o professor anunciou, o tema da minha fala é biorefinaria lignocelulósica, tendências e desafios. Como eu disse, é um tema de extrema importância, porque, como eu vou falar na sequência, quando nós trabalhamos com desenvolvimento de processos levados a cabo por agentes biológicos, nós iremos verificar que a economicidade está muito atrelada a custos com matérias-primas. Então, nesse campo da biorefinaria lignocelulósica, o que nós preconizamos, o que nós defendemos é o deslocamento dessas biomassas residuais para a posição de matérias-primas valiosas, né? Então, o conceito ele incorpora
a diversificação do uso da matéria-prima. O que nós pretendemos, né, é trabalhar com uma variedade de biomoléculas, de produtos que possam assegurar um outro tipo de sustentabilidade, que não é só sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade econômica, né? Então, queremos, nesse processo de diversificação, produzir biocombustíveis. Eu vou falar muito em biocombustíveis, em particular o etanol de segunda geração, mas, como todos sabem, os biocombustíveis situam-se numa categoria de produtos de baixo valor agregado. Então, o processo produtivo se dá em grandes escalas, né? Por isso que são denominados na literatura inglesa de low price, high volume. O que também preconizamos nesse conceito de biorefinaria é incorporar moléculas de valor agregado mais elevado, né? E, portanto, a economicidade vai estar atrelada ao valor unitário dessas moléculas, né? Buscando, como eu disse, a sustentabilidade econômica, né? A semelhança do que ocorre com uma refinaria de petróleo. Eu imagino que estejam presentes muitos estudantes e eu costumo iniciar as minhas falas colocando esse slide que foi publicado em 1997, no final do século passado, né? Mas que fala muito do que está acontecendo, né, no presente século, né? Que, graças aos avanços fundamentais da genética, a biotecnologia definirá o progresso científico no século XXI. O que nos mantém assim, com muito entusiasmo, né? Principalmente para passar esses conhecimentos para as novas gerações, é que tudo está acontecendo mais rápido do que podemos esperar, né? Vejam vocês, esse século, indubitavelmente, é o século da biotecnologia. Estamos vivenciando um momento em que, de uma maneira muito célere, conseguimos contribuir para amenizar, né, esses efeitos terríveis, né, que fomos acometidos agora com a pandemia, né? E, de uma maneira muito célere, né, conseguimos desenvolver vacinas para imunizar a população mundial. Então, qual é o atual contexto, né, e as tendências? Nós temos uma grande dependência pelas fontes fósseis, né? 85%, falando mundialmente, da nossa dependência está relacionado com fontes fósseis, em particular petróleo. Temos aspectos econômicos relacionados não somente ao preço do barril do petróleo, que ontem fechou em $96 o barril, mas a instabilidade do preço, né, que causa a volatilidade da energia e dos preços das commodities, né, desses produtos de baixo valor agregado e que são comercializados em grandes volumes. Temos também as questões ambientais, que não é motivo da minha fala hoje aqui, mas todos vocês estão acompanhando o que esse padrão de consumo da energia tem ocasionado, né? Relacionado com a poluição atmosférica, aumento da concentração de CO2 no ambiente atmosférico, efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. E, como pano de fundo, né, nós temos os problemas políticos associados aos conflitos globais. Quais são as tendências e as alternativas para que nós mitiguemos os problemas do atual padrão de consumo da energia? Nós devemos buscar por fontes alternativas de energia e de matérias-primas menos poluidoras, valorização dos resíduos agrícolas e resíduos municipais, dentro do que eu falei, né, de deslocar esses materiais da posição de resíduos para a posição de valiosas matérias-primas, buscar por fontes renováveis de energia, em particular essas biomassas residuais,
e aí estamos falando de tecnologias de segunda geração, e também, como já antecipei, diversificar o uso dessas matérias-primas. Produção de biocombustíveis líquidos, sim, né? O Brasil, como vocês sabem, também não tenho tempo para desenvolver muito isso com vocês, mas nós fomos os pioneiros em produzir um biocombustível em larga escala, né? Desde a década de 70. Hoje não somos os principais produtores, mas ainda mantemos o etanol na nossa matriz energética. Mas então temos que diversificar. Produzirmos os biocombustíveis, sim, por conta dos seus benefícios ambientais, mas outros produtos, né, que vão agregar valor a essa cadeia, a essa concepção também tecnológica que é a biorrefinaria. Nosso país, como eu costumo dizer, tem vocação natural para a renovabilidade, né? Se nós analisarmos a nossa matriz energética, iremos verificar que praticamente a metade, né? Metade advém de fontes renováveis. Vejam como é que nós nos situamos bem em relação ao mundo, né? O mundo incorpora na sua matriz energética aproximadamente 14% de energia e matéria-prima renovável. Então, o nosso país possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e notória vocação para o desenvolvimento na área de energia renovável e de conversão da biomassa. No contexto brasileiro, a biomassa é extremamente atraente como uma candidata alternativa, né, ao petróleo e aos seus derivados. E por que isso? Porque é a única fonte de carbono renovável. Matérias-primas para esse conceito da biorrefinaria tem baixas pegadas de carbono quando comparada ao petróleo. Refiro-me ao lastro, né, de carbono que você lança não só pela queima de combustíveis, mas também pelo uso de produtos que são produzidos a partir de fontes fósseis. E está domesticamente e abundantemente disponível em nosso país. O conceito de biorrefinaria, ele é um conceito muito assemelhado ao de uma refinaria de petróleo, né? E a diferença está no material de partida, na matéria-prima, né? As biorrefinarias usam, como o próprio nome indica, biomassa em oposição a petróleo e a outras fontes fósseis nas refinarias convencionais, né? Para produzir combustíveis para transporte, uma variedade de substâncias químicas e energia. Portanto, o conceito também incorpora a geração de energia a partir da biomassa. Elas têm sido identificadas como as rotas mais promissoras para a criação de uma nova indústria baseada em matéria-prima renovável. Não existe uma concepção única, né? Você tem vários arranjos. Você tem uma biorrefinaria baseada em matérias-primas sacaríneas, né? Como é o exemplo brasileiro, baseado na cana, em que nós produzimos um biocombustível a partir da fração líquida da cana, do caldo da cana, né? Que possui a sacarose, mas eu posso desenvolver essas concepções de diversificação, de geração de energia e produção de biocombustíveis a partir de oleaginosas. E aí eu estou falando de uma biorrefinaria lipídica. E a biorrefinaria lignocelulósica, que é a biorrefinaria baseada nessa biomassa residual, oriunda de atividades agrícolas, agroindustriais e mesmo do setor de celulose e papel. A tendência é que desenvolvamos arranjos tecnológicos que contemplem a produção de alimentos e produção de energia. Porque quem está próximo da minha geração deve se lembrar que ficamos muito nesse discurso que dificultou muito os nossos avanços no que diz respeito ao aproveitamento da biomassa.
que é usar a biomassa para a produção de alimentos ou para a produção de energia, né? Nós não demos conta que tínhamos que substituir essa conjunção alternativa por uma conjunção aditiva, né? Hoje, o que se fala nesse conceito de biorefinaria é o desenvolvimento de arranjos tecnológicos que contemplem ambas as necessidades da humanidade, alimentos e energia. E, portanto, a gente está falando de uma biorefinaria integral, né? Que a gente compatibiliza as necessidades de alimentos e energia da humanidade. Para a nossa área, a área da biotecnologia, a plataforma bioquímica do aproveitamento da biomassa, as moléculas que nos interessam são os carboidratos, na forma dos glicídios, né? Então, nós temos essas biomassas, como vocês bem sabem, sacaríneas. Estou colocando aqui como exemplo o caldo de cana, que possui sacarose, que é um disacarídeo constituído de frutose e glicose. Mas temos as biomassas amiláceas, que têm unidades também de glicose, celulose, que também tem unidades de glicose. A diferença entre esses dois polissacarídeos está nas ligações glicosídicas. Amido, como vocês bem sabem, tem ligações alfa 1,4 entre as unidades de glicose, e a celulose, as ligações são do tipo beta 1,4, em que uma das unidades de glicose encontra-se invertida em relação à sua molécula adjacente. E temos um outro polissacarídeo bastante abundante nesses materiais ligrocelulósicos, que é a hemicelulose. Diferentemente da celulose e também do amido, a hemicelulose tem natureza heteropolissacarídica. Portanto, ela é constituída de vários açúcares, hexoses, açúcares de 6 átomos de carbono, e pentoses, açúcares de 5 átomos de carbono. Muito abundante nos resíduos da agroindústria é a xilose, denominado aí no jargão popular, né, industrial, de açúcar da madeira. Portanto, essas definições, para que a gente uniformize, né, a nossa conversa, nós temos o etanol de primeira geração. Essa classificação se aplica também ao conceito de biorefinaria. Então, é um etanol produzido a partir do caldo de cana, de grãos e de cereais. Como eu disse, essas tecnologias ficaram muito suscetíveis a esse discurso que obstaculizou o desenvolvimento do aproveitamento da biomassa, dessa biomassa primária, que eu vou denominar assim, né? Por conta do discurso de energia versus alimento. E isso nos provocou, vocês sabem que nós, cientistas, pesquisadores, somos provocados, né, por esses discursos que muitas vezes, né, são desnecessários, né, porque nós tínhamos desde o início, ainda mais o Brasil tendo sido pioneiro, de tentar buscar concepções que atendessem, como eu disse, essas duas necessidades da humanidade. Então, migramos para a segunda geração, que é a utilização da biomassa residual sob forma lignocelulósica. E por que esse assunto é interessante? Porque a matéria-prima não compete com a produção de alimentos. Falamos hoje também da biorefinaria de terceira geração, né? Que é aquela produzida por biomassa algácea, né? Ou algal, né? Que é a biomassa marinha. E é também um tema que está na fronteira da biotecnologia industrial, porque você também derruba aquele discurso do land use, do uso da terra. Por que nós temos interesse nessas biomassas? Porque elas têm um crescimento mais rápido do que as biomassas terrestres, também não compete com a produção desses vegetais agrícolas, né? Aqui nós temos tecnologias maduras, aqui são tecnologias emergentes em crescimento, então ainda tem muita oportunidade para a gente melhorar os processos envolvidos na segunda geração, e essa daqui é portadora de futuro. Estamos
falando hoje sobre a segunda geração. Então, qual é a importância do bioetanol de segunda geração? As incertezas geopolíticas e a volatilidade do preço do barril do petróleo tornam inviáveis o crescimento autossustentável das nações. Tem um interesse crescente, e isso é mundial, é um movimento mundial, por fontes alternativas e renováveis de energia e de matérias-primas. Necessidade em agregar valor à biomassa residual, cuja geração tende a crescer. Óbvio, a geração desses resíduos acompanha o crescimento demográfico. Aumenta a população, aumenta a necessidade de alimentos e, consequentemente, aumenta a geração da biomassa residual. Possibilidade de se aumentar a produção do etanol, que é a molécula que nós estamos vendo agora no momento, né, sem a necessidade de expansão da área disponível para a produção de matérias-primas. Porque hoje, como eu disse, nós produzimos aqui no nosso país etanol oriundo de 1/3, aproximadamente, do peso da matéria-prima. Né? Produzimos o etanol a partir do caldo de cana, mas existem outras frações, como o bagaço, como a palha e os ponteiros, que também são ricos em carboidratos. Então, reparem, se eu incorporo, né, aumento a produção a partir dessas outras frações até então não aproveitadas, eu vou aumentar o rendimento em relação à matéria-prima. Isso tem como consequência a redução da expansão da área agrícola e oportunidade para desenvolvimentos industriais com base no conceito de biorefinaria. Essas imagens que vocês veem aí ao lado referem-se a uma unidade na Itália, para vocês verem que esse é um assunto emergente, já está se tornando uma realidade industrial. Né? Na cidade de Crescentino, foi a primeira planta industrial para a produção do bioetanol de segunda geração, incorporado o conceito de biorefinaria. Nosso país, né, como eu disse, além de ter vocação natural para a biotecnologia, todo esse nosso arranjo do setor sucroalcooleiro, ele tem uma ambiência altamente favorável para você incorporar a segunda geração, na medida em que a principal matéria-prima lignocelulósica produzida no setor sucroalcooleiro é o bagaço de cana, né? E é um produto que é um resíduo, um subproduto que está sendo gerado no próprio centro de processamento. Então, eu não tenho questões de logísticas associado à produção, né, a trazer essa matéria-prima para o centro de processamento. Portanto, aqui nessa parte amarela, eu tenho a tecnologia madura de primeira geração, eu posso associar a segunda geração dentro do próprio sistema industrial. E qual é a vantagem disso? Isso tem impactos econômicos, né? Porque eu posso compartilhar equipamentos e utilidades. Nosso interesse nessas biomassas residuais, né, são decorrentes da riqueza em polissacarídeos que essas biomassas têm, né? Celulose e hemicelulose, que pode variar de 40% até 95% em peso seco. Então, são materiais muito ricos, né, em polissacarídeos. A estrutura, vou refrescar a memória de muitos de vocês, né, ou da grande maioria, é constituída desses três principais componentes: celulose, hemicelulose, que são as porções polissacarídicas, como eu já falei, e lignina. Né? A celulose é constituída de glicose, mas a unidade que se repete é celobiose, disacarídeo beta-1,4, né, que tem as suas unidades repetidas. A hemicelulose, diferentemente,
é constituída de vários açúcares, como eu já mostrei anteriormente, né? Muito abundante nos resíduos agrícolas, né? É a xilose. E a lignina, que é uma macromolécula fenólica formada basicamente por 3 álcools aromáticos, cumarílico, coniferílico e sinapílico. A celulose, né, constituída aí dessas unidades de glicose que eu me referi, faz com que, por conta dessas ligações beta-1,4, isso dota a molécula de um alto grau de ordenação e alta cristalinidade, que podem ser traduzidos por resistência ao ataque hidrolítico. Porque quando eu estou falando em biorrefinaria, eu quero desconstruir, né? Eu quero hidrolisar essas porções polissacarídicas e usar suas unidades monoméricas para realizar tecnologia de processos, né? Para a produção de outras moléculas dentro do conceito de biorrefinaria. Portanto, esse é um desafio que nós temos, né? Reduzir a recalcitrância da celulose. E essa recalcitrância, repetindo, ela é decorrente desse alto grau de ordenação, que confere à molécula alta cristalinidade. Então, ela é tão ordenada, né, que essas camadas sobrepostas, né, têm um distanciamento muito reduzido. Muitas vezes, dependendo do vegetal, você tem o que eu coloquei aqui embaixo, a impermeabilidade da estrutura à própria água. Vejam vocês, água tem um tamanho molecular reduzidíssimo, 2,75 angstroms. E muitas vezes, dependendo do vegetal, existe um impedimento físico da molécula de água, né, incorporar entre essas lamelas, essas camadas de celulose. Então, nós precisamos romper isso se pretendermos usar a glicose oriunda desse polissacarídeo. Essa cristalinidade e, consequentemente, essa resistência ao ataque hidrolítico decorre dessas ligações de hidrogênio intra- e intermoleculares. Mas tem as regiões cristalinas ordenadas, aqui representadas em azul, mas também tenho regiões amorfas. O que eu quero dizer com isso? São mais suscetíveis ao ataque hidrolítico. As hemiceluloses têm natureza, como eu disse, heteropolissacarídica, constituída de xilose. As hemiceluloses, vou botar no plural, né, por conta dessa natureza de vários açúcares, né, de angiosperma é rica em radicais acetila. As xilanas ou hemiceluloses de gimnosperma, que são os vegetais que possuem sementes nuas, têm arabinose, que também é uma pentose, e temos em ambas o ácido metilglucurônico. Por que é importante a gente enxergar isso na molécula das hemiceluloses? Porque esses radicais, em sistemas em que eu vou usar um pré-tratamento térmico, eles vão gerar um ambiente ácido que vai catalisar a própria hidrólise, a autohidrólise dessa molécula. Não integralmente, porque nós estamos falando de ácidos fracos, diferentemente dos ácidos minerais. Estou falando de ácidos orgânicos, que são ácidos mais fracos do que os ácidos minerais. Mas eu consigo desconstruir parcialmente por conta desses radicais nas moléculas. E a lignina é essa molécula complicadíssima, né, constituída dos álcools cumarílico, coniferílico e sinapílico. O que difere esses álcools, são álcools aromáticos, como vocês estão vendo, é o radical metoxila. Aqui eu tenho um radical apenas, aqui eu não tenho nenhum, e aqui eu tenho 2 radicais metoxilas. É uma substância, pelo fato dela ser constituída fundamentalmente de compostos aromáticos, ela é cromófora. Essa cor marrom que a gente vê nos vegetais, nos caules, né,
nos troncos, decorre dessa característica cromófora da lignina. E ela também confere a resistência, né? A recalcitrância, ela está ali para proteger o vegetal. Então, é um escudo, né, vamos dizer assim, que protege as porções polissacarídicas para evitar que essas porções sejam consumidas pelos micro-organismos encontradiços na natureza. Então, nós também temos que, no aproveitamento desses materiais, fracionar, retirar essa barreira, esse escudo. As biomassas lignocelulósicas eu posso atacar em duas plataformas, como nós denominamos. A plataforma bioquímica, que é essa de cima, que é a plataforma que eu e meus estudantes seguimos, mas também podemos trabalhar com a plataforma termoquímica, né, que os engenheiros químicos mais ortodoxos, vamos dizer assim, usam, né? Essa plataforma termoquímica ela é baseada, como vocês estão vendo aqui, em processos de queima da biomassa. Então, eu posso fazer gaseificação, que é a queima com oxigênio controlado, vou produzir gás de síntese, CO mais hidrogênio, e vou usar um processo químico muito dominado, que é o Fischer-Tropsch, e vou produzir hidrogênio, hidrocarbonetos, né? Substâncias químicas como metanol. Poderia estar produzindo metanol a partir da biomassa residual. Pasmem, nosso país importa 100% do metanol para a produção do biodiesel. Biodiesel que é produzido por uma transesterificação metílica, né? E nós importamos 100% do metanol, quando ele poderia estar sendo produzido por uma rota completamente dominada. Fischer-Tropsch enunciaram esse processo nos idos de 20 do século passado. Então, está extremamente dominado o processo de produção de hidrocarbonetos e de outras substâncias químicas a partir do gás de síntese. Podemos fazer pirólise com tensões de oxigênio bastante reduzida, ou anaerobiose também, né? Ou em condições anóxicas. Aí eu vou produzir um bioóleo e um carvão, um biocarvão, um carvão vegetal, né? Esse bioóleo também se presta como matéria-prima para a produção de uma gama de substâncias também de interesse industrial. E posso fazer uma combustão na presença de oxigênio, vou produzir CO2 mais água e vou gerar energia. Em todas essas 3 etapas de queima, eu estou gerando energia. Na plataforma bioquímica, eu vou ter que fracionar. Eu vou separar esses principais componentes. As porções que me interessam, num primeiro momento, eu vou fazer hidrólise, vou gerar as unidades monoméricas que vão servir de substrato para conversão bioquímica e produzo posso até dizer isso, né, para vocês. Virtualmente, eu posso produzir tudo que se produz na petroquímica a partir da biomassa. Ainda mais agora com essas técnicas de biologia sintética, né? E com a diversidade metabólica dessas células que nós trabalhamos, né? A lignina, que eu fraciono também aqui nessa etapa, também se presta para energia, porque eu vou ter etapas demandantes de energia. Quando eu defini o conceito de biorefinaria, eu disse para vocês que o conceito incorpora a geração de energia a partir da própria biomassa. Portanto, essas plataformas elas não competem, não são excludentes. O elo de ligação é a geração de energia. Pergunta: poderia eu desenvolver arranjos tecnológicos contemplando ambas plataformas? Sim, posso desenvolver um arranjo tecnológico que contemplem ambas rotas tecnológicas. E digo mais, eu posso fazer processos híbridos, eu posso fazer processos de gaseificação, portanto queima, seguido de fermentação. Vocês sabem que existem micro-organismos, né, principalmente do gênero Clostridium,
que desenvolvem essa via de Wood-Landau, que é uma via que a célula incorpora CO2 ou mesmo monóxido de carbono litotroficamente, não fotossinteticamente, litotroficamente, para a produção de etanol, ácido acético, biomassa bacteriana, né? E isso é uma rota híbrida. Eu estou usando uma plataforma termoquímica com uma plataforma bioquímica, né? Recentemente foi publicado um trabalho que mostra desse potencial dessas bactérias de produzir etanol a partir de CO mais hidrogênio. Olha que beleza, né? Essa diversidade metabólica que a gente tem nesses nossos agentes biológicos. O conceito de biorefinaria, quais são as frentes? Eu estou num evento nacional, né, que tem a presença de vários pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação, então eu me senti na obrigação de mostrar quais são as frentes para a gente poder contribuir, agregar conhecimento a essa tecnologia, já que ela é uma tecnologia emergente. E, como eu disse, ainda existem oportunidades para a gente melhorar o processo. Então, pré-tratamento, quando eu falo do aproveitamento dessa biomassa, eu tenho que falar em pré-tratamento. Enzimas é um grande aspecto, né? Eu orientei uma estudante de doutorado na UFAM, em que ela abordou esse aspecto da biorefinaria, produção de enzimas de hidrolases para desconstrução, substituindo processos químicos. Envolve o desenvolvimento de tecnologias não só para biocombustíveis, mas para outras moléculas, definir concepção, otimizar processo, integrar o processo. O que é que eu quero me referir? Eu botar etapas, né, que são, em princípio, separadas e fazer com que elas ocorram simultaneamente. Valorização da lignina e gerar energia. Então, tem grupos estudando cada uma dessas frentes. Eu queria pedir aos colegas que me avisassem se eu estou avançando aí no meu tempo. Por favor, quando der 5 ou 10 minutos. A gente pode... Está dando tempo agora, mas se você quiser pegar mais 5 minutos para finalizar... Faltam 5 minutos para finalizar? Sim. Está ótimo. Portanto, eu preciso enxergar essas características químicas desses dois principais componentes para a plataforma bioquímica, né, que estão resumidas aqui. E dizer para vocês o seguinte: precisamos fracionar esses componentes, separá-los, porque a gente quer as unidades monoméricas, né? Então, por exemplo, aqui nesse esquema em amarelo, estamos representando a hemicelulose, em roxo a celulose, em vermelho a lignina. Nós sabemos, né, que as hemiceluloses são atacadas por ácido inorgânico diluído a quente rapidamente, ao contrário da celulose. Portanto, fazer um pré-tratamento ácido em condições moderadas, eu vou fracionar a hemicelulose, aqui em amarelo. Se nós usamos um pré-tratamento alcalino, né, a celulose ela é insolúvel em ambientes alcalinos. Já a hemicelulose é solúvel em ambiente alcalino. Portanto, eu vou remover lignina e hemicelulose, né? O vermelho e o amarelo aqui representando essas porções, mantendo a celulose íntegra. Então, por isso que nós temos que fracionar, porque esses componentes têm diferentes suscetibilidades aos tratamentos químicos. Portanto, para se desenvolver esse conceito, né, eu tenho a biomassa lignocellulósica, vou fazer um pré-tratamento, vou remover a hemicelulose, porque ela é mais lábil, ela sai mais facilmente do complexo. Vou ter um sólido constituído de celulose e lignina. Posso fazer uma hidrólise ácida
né, para gerar glicose mais extensiva, mas a tendência é deslignificar com ambientes alcalinos ou com solventes orgânicos, remova a lignina e tem uma celulose com a sua acessibilidade aumentada para a hidrólise enzimática. Nessa etapa, nós temos inibidores na fermentação e vimos abandonando essa rota, né? Essa tem sido a tendência. Então, para falar em biorefinaria de segunda geração, eu não posso abrir mão de pré-tratamento, eu não posso abrir mão da deslignificação para que a celulose fique com a sua acessibilidade aumentada e as enzimas possam gerar glicose. Pré-tratamento ocasiona isso, desorganiza o complexo, né? Essencial. Eu vou pedir aqui para vocês, já que eu tenho só 5 minutos, mas tem uma etapa extremamente importante, lamentavelmente eu não vou conseguir falar sobre esse tema, como eu disse, né, em 40 minutos, é um tema extremamente extenso, mas queria falar para vocês dessas concepções, né? Não existe apenas uma forma de você produzir essas moléculas a partir da biomassa residual, né? Você tem concepções tecnológicas. Essa primeira aqui é a hidrólise separada da fermentação. Então, eu tenho aqui um pré-tratamento essencial, como eu disse. Temos uma etapa que vocês estão vendo, né? Que nós defendemos a produção de celulases dedicada, in situ. Não podemos imaginar que vamos aproveitar esse material residual importando enzimas para o processamento dessas grandes quantidades de biomassa. Temos uma etapa de hidrólise da celulose, fermentação de C6, esse C6 já que vem da celulose é a própria glicose, fermentação de C5, que vem da hemicelulose, no outro reator, e destilação, já que eu estou aqui representando a produção do etanol de segunda geração. Chama atenção que essas concepções valem para a produção de outras moléculas. Depois avançamos, porque no início dos anos 90, até metade dos anos 90, as enzimas que faziam parte do coquetel enzimático, elas eram inibidas pelos produtos de hidrólise. Portanto, nós desenvolvemos essa concepção, que é uma forma de você integrar, como eu estava falando anteriormente, de fazer a hidrólise, em azul, com a fermentação. Então, se o complexo, se o pool enzimático é inibido pelos produtos de hidrólise, eu coloco um outro agente catalítico para remover esses inibidores da ação enzimática. E aí eu estou falando de sacarificação simultânea com a fermentação. Integrei duas etapas, né, num só reator. Passamos para uma outra etapa, que é a etapa da hidrólise ou sacarificação, né, um sinônimo aí, sacarificação simultânea com a cofermentação. Então, eu estou integrando a hidrólise enzimática da celulose com a fermentação da glicose e fermentação da pentose. Só que, para fazer esse arranjo tecnológico, eu vou precisar de biologia molecular, porque as leveduras, nesse caso específico, que fermentam eficientemente glicose, não têm habilidade de fermentar xilose prontamente. Então, eu vou precisar da biologia molecular. Nós estamos com um projeto com o professor Fernando Araripe, de Brasília, para a construção desses recombinantes. Já existe um, mas a gente está melhorando esse recombinante. Existe uma outra concepção decorrente de um apelo industrial, porque esse tipo de processo, eu não estou trabalhando com substrato solúvel, eu estou trabalhando com material particulado, altas densidades de sólidos. Então, eu preciso de configurações muito particulares. Então, a ideia, já que a gente tem hoje coquetéis enzimáticos não tão suscetíveis a processo de inibição quanto eram no passado, então nós temos essas concepções.
temos uma etapa para a hidrólise, geramos xaropes, né, o material hidrolizados ricos em glicose e fazemos essa cofermentação simultânea também com micro-organismos recombinantes. E temos essa concepção mais avançada, que é aquela em que eu não tive tempo de mostrar isso para vocês, mas nós temos bactérias que também produzem esse coquetel enzimático de forma diferente dos fungos filamentosos e também produzem, no caso aqui que nós estamos apresentando, o etanol. Então, vejam vocês, eu não preciso de enzimas externas para desconstruir essas porções polissacarídicas. Vou precisar de pré-tratamento, obviamente. Então, essa é a concepção mais avançada. Mas eu diria para vocês que ela ainda é muito embrionária, né? Hoje o mundo está trabalhando com essas 3 concepções aqui do meio. E reparem que todas as concepções, isso é para estimular alguém aí a trabalhar com essas hidrolases. Eu venho trabalhando lá com os meus estudantes, porque a hidrólise desses polissacarídeos não se dá com uma entidade enzimática apenas. São várias enzimas que fazem parte da desconstrução dessas porções polissacarídicas. E, para concluir, queria mostrar aqui umas empresas, tem 3 empresas no Brasil que já estão produzindo industrialmente o bioetanol de segunda geração. Mas quais são os desafios? Eu falei bastante nas tendências, né? Quais são os desafios que eu recomendo os pesquisadores do Norte aderirem, né, essa linha de pesquisa, estudarem? Tem muito campo para estudo dentro desse assunto que eu considero na fronteira da biotecnologia industrial. Primeiro que a gente tem que investigar outras matérias-primas lignocelulósicas ainda não exploradas, como o sorgo, como o Arundodonans, também são gramíneas. Fazer modificação genética na parede celular dos vegetais para aumentar a produção e uso da biomassa. Existe um grupo em São Paulo, na USP, trabalhando muito em cima desta linha, né? Lá liderado pelo professor Marcus Buckridge. Fazer pré-tratamentos, tecnologias de pré-tratamentos eficazes, né? Não existe apenas um pré-tratamento. Não existe um pré-tratamento universal. A escolha do pré-tratamento é função do destino e da origem também da biomassa. Da origem da biomassa e do destino que você pretende dar a ela. Produção dedicada de celulases. Precisamos incorporar esse conceito, que envolve diversificação, à produção desse insumo extremamente importante nas tecnologias de segunda geração. Não só para o etanol, como eu disse. Engenharia de enzimas. Eu tenho que ver esse balanceamento dessas entidades enzimáticas que vão me assegurar altas eficiências hidrolíticas e elevadas concentrações de substrato, fonte de carbono, nos meus hidrolisados. Engenharia de enzimas para eficiente hidrólise, modificação genética de micro-organismos para eficiente fermentação de C5 ou C6, embora eu não esteja impedido de trabalhar também com as 2 correntes separadamente. Pesquisa, desenvolvimento e inovação para novos processos de produção de outras moléculas que não só o etanol, e integração energética e de processo com valorização de lignina. Existem grupos aqui no Brasil que estão utilizando dessa lignina e produzindo fibra de carbono. Olha a incorporação de valor agregado que você vai dar a esse material. E, para terminar, principalmente para os estudantes, eu gostaria de terminar com essa citação que foi cunhada por um pesquisador norte-americano, Dr. Boswell, do Departamento Americano de Energia, que ele diz que, ele falou na primeira década deste século, que a gente está mudando, né, de uma tecnologia baseada em geologia, que é calcada, né, no petróleo, né,
que é calcada no carvão mineral, para outra baseada em biologia. Mudanças que terão efeitos comparáveis àquelas que nós estudamos, que a história registrou da Revolução Industrial, estão agora acontecendo. Bom, muito obrigado. Desculpem aí o tempo. Deixa eu interromper aqui a apresentação. E não sei se a gente tem 2 minutinhos ou 5 minutos para alguma pergunta. Oi. Obrigado, professor Ney, pela palestra super interessante. E agora eu vou abrir para as perguntas da plateia. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Professor, bom dia. Bom dia. Meu nome é Mariana, eu estou aqui com alguns colegas de pesquisa da região norte, principalmente da Universidade Federal do Tocantins. Aqui na região norte, a gente trabalha com essas duas plataformas, né, lá no Tocantins, tanto a termoquímica quanto a bioquímica para a obtenção desse tipo de bioprodutos, mas aqui a gente esbarra, dentro da interdisciplinaridade, como justificar, né, os nossos trabalhos, os nossos avanços, para não incentivar, por exemplo, quando a gente tenta trabalhar com uma biomassa que advém de uma monocultura, por exemplo, né, a gente já recebe uma crítica de estar incentivando isso, principalmente por estarmos no Cerrado, né, uma fronteira que está vindo aí sendo bastante desmatada, né, para a produção de commodities e tudo mais. E a gente queria, na verdade, a minha pergunta, né, eu gostaria de saber se essa é um entrave que a gente enfrenta somente aqui na região, a nível estadual ou regional, ou se isso é uma coisa que a gente vem tendo dificuldade a nível nacional, se é uma coisa cultural, que a gente ainda tem muita dificuldade de justificar o nosso avanço tecnológico para a proteção ambiental, para a sustentabilidade como um todo, ou se é a gente que não está conseguindo aí encontrar uma forma de justificar esse avanço tecnológico, essa importância, né, de se modificar alguns processos industriais dentro do nosso território. Sim. Me lembre novamente seu nome? Mariana. Mariana, olha só, esse conceito, né, de biorrefinaria, ele não se aplica a pequena escala, né? E a minha conversa com vocês hoje, né, foi com foco em biomassa residual. Óbvio que a gente tem que ter compromisso com a preservação dos nossos ecossistemas, né? Mas você veja, mesmo dentro dessas atividades produtivas que vocês têm aí, você tem resíduos sendo gerados em quantidades muito grandes. Eu estou começando um projeto aí no Pará com aproveitamento das sementes do açaí. Você vê, o açaí, 85% do peso do açaí correspondem a sementes, que é um material rico de composição lignocelulósica, né? Rico em açúcares. Qual é o problema? Qual é a crítica de eu pegar esse material, né, usar como matéria-prima e produção de insumos para a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter a preocupação, né, de preservar os nossos ambientes, as nossas florestas, né? Óbvio. Agora, e é por isso que o foco tem que ser em cima de material residual. Agora, você também não pode derrubar, né, com atividades industriais que já estão em curso há muito tempo, né? Você vê, mesmo a gente criticando a monocultura, mas temos hoje, né, no nosso país, por exemplo, falando ainda do etanol, o etanol entra na composição da nossa gasolina com 27% em volume, né? Nós não temos gasolina pura. A nossa gasolina é uma gasolina de fato misturada. Então, o etanol, vindo da monocultura, ele tem benefícios ambientais tremendos, né?
eu tive a felicidade, Mariana, de vivenciar isso durante a minha juventude, né? Década de 70, década de 80, que nós lançamos, tínhamos uma dependência tremenda, 85%, 85% da nossa dependência energética de petróleo vinha de fora. E nós tomamos essa decisão de produzir um biocombustível verdadeiramente, né, a partir da cana. Tivemos erros? Sim, tivemos erros de fixar na monocultura, né? Poderíamos ter diversificado, o que também já está acontecendo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. Nós temos ali umas 8 destilarias, 7 destilarias produzindo a partir do milho, né? Então, isso é uma tendência, sabe, Mariana, que não tem como voltar, né? São atividades que já se consolidaram dentro da economia brasileira, que não tem como voltar. O que a gente pode fazer enquanto pesquisador? Né? É agregar valor aos resíduos decorrentes dessa atividade industrial consolidada. É isso que nós temos que fazer, né? Para minimizar, como eu disse, a expansão das fronteiras agrícolas, né? Para aumentar o rendimento em função da matéria-prima. É esse o papel nosso enquanto pesquisador. Agora, você não tem como interromper, né, uma atividade produtiva que veio acompanhada de alguns erros estratégicos, sim, eu concordo, né? Mas que também, por outro lado, trouxe benefícios tremendos para o nosso país, sendo exemplo, né, mundial. Tanto é que os Estados Unidos, né, que produzem esse biocombustível, o etanol, a partir do milho, né, hoje os Estados Unidos produzem o dobro do que o Brasil produz. Você, como uma boa pesquisadora, tem absoluta certeza que você vê, né, a importância desse tema, porque eles estão produzindo o dobro do Brasil com uma tecnologia muito mais cara do que a nossa. Nós produzimos o etanol a partir de sacarose, eles produzem a partir de amido, né? Então, tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas para que eles produzam esse etanol, né? Hoje, por exemplo, o Brasil está produzindo 34 bilhões de litros de etanol, os Estados Unidos estão com 55, 56 bilhões de litros de etanol. Então, temos, sim, erros, mas também tivemos muito acertos, né? E nosso papel enquanto pesquisador, eu disse que nós somos movidos a provocações, é buscar soluções e agregar valor aos abundantes resíduos, né? Olha, eu tinha aqui 3 slides que, se eu tivesse tempo, eu apresentaria para vocês, que é possível você duplicar a produção de etanol usando mais uma fração da cana. Quer dizer, você usa a fração líquida, que é o cálculo. Se você usar o bagaço, né, você consegue duplicar a produção de etanol. Aí cabe a pergunta, sim, mas o bagaço também é queimado para gerar energia. Hoje, existem uma série de exemplos, uma série de destilarias, principalmente no estado de São Paulo, que responde por 60% da produção brasileira, queimando a palha. No centro de processamento, não no campo. No centro de processamento, ao invés de queimar o bagaço. Então, quer dizer, a gente tem que buscar alternativas. Existe, sabe, Mariana, e você sabe disso, uma tecnologia, ela nunca está 100% utilizada. Meu orientador de doutorado, ele costumava dizer, there is always room for improvement. Você sempre tem oportunidade de colocar inovação incremental, né? Melhorando performance do processo, né? Nós vimos isso na história da produção do etanol no Brasil. Nós vimos isso. Eu era garoto quando eu comecei a estudar. Os tempos de fermentação eram de 72 horas. Hoje a gente fermenta industrialmente em 5 horas, 6 horas. Então é isso, né? Nós não temos como brecar
essa produção, que é uma tecnologia que já está madura, estabilizada e que trouxe benefícios ambientais, econômicos para o Brasil. Agora, a gente tem que aportar conhecimento novo, né, para minimizar esse avanço, que é preocupante, sim, das fronteiras agrícolas. Não sei se eu respondi. Obrigada, professor. Respondeu sim. Então, no caminho certo, então. Um abraço. Para você também. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Professor Alberdan? Professor Ney, bom dia. Parabéns pela excelente palestra. Estou muito satisfeito, né, com o que eu ouvi, mas como eu tenho alguns alunos aqui, eu preciso perguntar para você com relação à questão da desconstrução da lignina. Já existe alguma planta no Brasil que envolva essa desconstrução com enzimas ou micro-organismos? Olha, planta industrial... Primeiro, uma satisfação revê-lo, né? Tivemos aí essa semana de contato bem próximo com esse projeto que nós fizemos. Uma satisfação tê-lo, ver você, mesmo que de forma remota, que tem que declarar que foi um dos melhores alunos que eu tive. Alberdan, na nossa abordagem, né, nós visamos as porções polissacarídicas. Nós estamos interessados em processos bioquímicos. A lignina, né, ela pode sim ser desconstruída por um pool também de enzimas chamadas de forma coletiva de ligninases. Aí você tem a lignina peroxidase, você tem peroxidases versáteis, você tem lacases. Eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando com lacases. Mas no caso específico desse meu estudante, nós não queremos desconstruir a lignina nas unidades monoméricas, não. Porque está na linha da fibra de carbono. Então, eu não quero desconstruir integralmente. Eu quero é provocar uma relaxação. Não é relaxamento, não. Nós achamos melhor o termo relaxação. Para que ela seja mais facilmente moldada. Então, nós estamos fazendo um tratamento enzimático com lacases para que ocorra essa relaxação. Agora, você pode sim, fazendo dentro dessa área de engenharia de proteínas, engenharia de enzimas, desenvolver coquetéis enzimáticos, cada entidade com a sua especificidade, né? Para que você degrade em unidades menores. Pode, óbvio que pode, né? Mas nós estamos aí também num campo que precisa de muito estudo, porque a ação delas, né? Você, inclusive, trabalhou no seu doutorado com uma dessas enzimas, né? A ação delas é diferente das hidrolases, né? Na realidade, são reações de óxido-redução, diferentemente da hidrólise. A hidrólise, a reação é termodinamicamente favorecida, diferentemente da desconstrução enzimática da lignina. Mas é possível a gente desenvolver coquetéis enzimáticos com um pool, né, de enzimas com atividades específicas para desconstrução em unidades menores. Nesse momento, nós não estamos preocupados com isso. Mas é possível, sim. E tenho artigos, se tu quiseres, eu te mando artigos nessa direção. Agora, não há planta industrial que realize, né, esse processo. Não há. Certo. Muito obrigado, professor Ney. Essa pergunta ela foi em cima de uma curiosidade dos alunos, né, porque eles sempre querem trabalhar com enzimas isoladas. E você falou muito bem, tá? A gente trabalha com concentrados enzimáticos, né, com pool de enzimas, por causa da questão sinergística, né? Então, é uma biomassa muito difícil de se trabalhar. Então, a
gente busca geralmente isso. Mas você foi no alvo. Muito obrigado e a gente fica se falando aí. Né? Tá ótimo, Alberto. Obrigado, professor Ney, pela disponibilidade. Em nome da comissão, a gente agradece a brilhante palestra e estão dando por encerrado agora a sessão. Muito obrigado. Fiquem bem. Da próxima vez, eu vou presencialmente para comer um filhote e tomar um tacacá. Sim. Um abraço, muito obrigado.